dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã de formação, né, que amanhã é o nosso dia, então, feliz dia dos professores a todos, né? Vamos estar trabalhando amanhã, mas com muita alegria, com muito entusiasmo. Vou pedir para a Vânia, então, estar compartilhando aí os nossos slides para a gente dar início. Aparecendo a tela. Ok, Vânia. Ok. Então, vamos apresentar nossa formação de hoje. Temos aí uma convidada, a professora Mariana Ayub. Infelizmente, ela não poderá estar ao vivo conosco, mas quando ela foi convidada, ela fez questão de gravar um vídeo para que possamos compartilhar com vocês. Ela ficou muito grata em poder trazer um pouquinho da experiência dela. A professora Mariana, ela atua lá em Campinas, né, no município na prefeitura, né, de Campinas, e ela fez mestrado na Unicamp. Então, a dissertação dela é sobre gamificação, e ela traz uma rica contribuição para nós, para vocês, e com muita alegria que ela traz essa contribuição. E aproveitando a ponte aqui, falando da Mariana, a gente já gostaria de agradecer o diretor da Escola Oxeste, o Diego, que nos proporcionou aí, que nos apresentou a essa querida professora e proporcionou esse momento conosco. Muito obrigada, Diego. Bom, vamos lá. Revisitando a plataforma CAED, articulando habilidades do currículo paulista e descritores do SAEB, refletindo sobre a progressão cognitiva e gamificação no ensino matemático. Objetivos para a TPC. Então, nós vamos proporcionar uma reflexão sobre o cenário educacional de 2019 a 2021, refletir sobre os conceitos e as categorias cognitivas na taxonomia de Bloom, explorar resultados do SAEB nas plataformas do INEP e SAEB, revisitar a plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo, CAED, para compreender os recursos como apoio, para subsidiar a seleção de habilidades e o planejamento do trabalho pedagógico, na recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Estabelecer relações entre as habilidades do currículo paulista, do ensino médio, com as habilidades da matriz de referência do SAEB, no componente curricular de matemática. Apresentar metodologias de ensino, e em especial a gamificação, como proposta de trabalho, então, com a professora aí, Mariana. E atualizar as informações sobre o torneio de educação financeira. Contextualização da pauta. Iniciaremos nossa TPC com o acolhimento a todos os participantes dessa reunião. Em seguida, atualizaremos as informações sobre o torneio de educação financeira. Faremos uma reflexão sobre o cenário educacional. Analisaremos os resultados do SAEB de uma escola aleatória. Abordaremos sobre os processos cognitivos da taxonomia de Bloom. Em seguida, apresentaremos o vídeo da professora Mariana sobre gamificação no ensino matemático. Exploraremos a plataforma CAED a fim de compreender os seus recursos, bem como as habilidades e os objetos de conhecimento a serem desenvolvidos na prática pedagógica. Finalizaremos nossa TPC apresentando as situações de aprendizagem do quarto bimestre, estabelecendo relações entre as habilidades do currículo paulista do ensino médio com as habilidades de matriz e referência do SAEB em matemática. Bom, na frase de hoje que nós trouxemos, uma contribuição aí de Paulo Freire, diz assim: o professor é, naturalmente, um artista, mas ser um artista não significa que ele ou ela consiga formar o perfil, possa moldar os alunos. O que um educador faz no sentido do ensino é tornar possível que os estudantes se tornem eles mesmos. Uma ótima contribuição aí de Paulo Freire, né? Ele coloca o papel do professor, que ajuda, né, o aluno como protagonista de sua própria história. Bom,
Então, iniciamos aqui com algumas informações sobre o torneio da educação financeira. Na TPC passada, nós já comentamos sobre o torneio e teve uma alteração no nome. Antes era concurso ou Olimpíada de Educação Financeira. O nome mudou para Torneio de Educação Financeira. Ele é promovido e elaborado pelas empresas Chat Class e Instituto XP, tá? Tendo público-alvo os estudantes do ensino médio, das escolas públicas e privadas. O ensino fundamental pode participar? Pode. O professor pode cadastrar quantas turmas ele quiser. Porém, os do fundamental não concorrem a prêmios, somente os do ensino médio. Então, como é que acontece esse torneio? Os alunos cadastrados, eles receberão diariamente uma atividade pelo WhatsApp, né? Eles vão interagir com o robô. São atividades bem lúdicas, bem simples, dinâmicas e divertidas. Então, a partir de 18 de outubro, o professor entra no site e faz o cadastro de quantas turmas ele quiser. Pode misturar turmas, não tem problema algum. Então, e o torneio, ele começa dia 25 de outubro e vai até 19 de novembro. E quais são esses prêmios, né? Foi divulgado na semana passada que esses prêmios serão notebooks, Kindles, medalhas, vale-compras, tá? Então, os alunos mais pontuados, eles receberão essas premiações. Esses são 75 prêmios no total, e cada região vai receber 15 prêmios, tá? Então, todas as regiões serão contempladas com todos esses prêmios. Se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar aqui no núcleo, que a gente vai alinhando essas informações. E toda quinta-feira à tarde, a partir das 17, tem a live no YouTube, né, no canal do Chat Class. Bom, iniciando então nossa conversa sobre o olhar das avaliações, por que olhar para as avaliações? Nós já tivemos essa conversa algumas vezes, mas sempre é bom a gente rever esses conceitos, rever essas questões, porque o olhar para as avaliações nos auxilia a fazer um diagnóstico, aonde nossos alunos estão e para onde eles deverão ir. Nos fornece, então, dados para análise mais criteriosa, norteia o nosso planejamento de ações pedagógicas, sempre visando a melhoria da aprendizagem, né, e dos resultados. Então, quando a gente aprende a olhar para as avaliações, a fazer uma análise criteriosa, nós estamos trabalhando também rumo à excelência acadêmica, que faz parte da nossa formação continuada. Quando a gente consegue ter um olhar apurado, um olhar sistêmico, nós conseguimos aí mais resultados, vamos em busca, né, de mais formações, rumando então para a excelência acadêmica. E com isso também a gente consegue comparar resultados com outras unidades escolares, outras instituições, a nível estadual e federal. Então, sempre é bom rever os resultados, o cenário de 2019. O que aconteceu em 2019? Ah, Vânia, mas essa conversa novamente, sempre é necessário a gente voltar algumas situações que ocorreram, né? Em 2019, nós tínhamos um cenário onde estávamos acostumados com uma metodologia. Então, ao analisar os resultados de 2019, nós temos um resultado mais perto do confiável, porque os alunos estavam no presencial e tudo mais. Então, pensando em 2019, quais foram as dificuldades enfrentadas, né? Quais foram as defasagens? Essas defasagens levaram adiante para 2020, né? E o cenário de 2020, onde entrou a pandemia e todos nós corremos atrás em busca de conhecimento, de uma nova forma de ensino, estávamos todos em busca, né, desse novo normal, como dizem, né? Os alunos também correram atrás, muitos ficaram para trás. Aliás, a nossa busca ativa não deixou, né, que os alunos ficassem para trás. A gente correu atrás nessa busca ativa. Então, qual foi essa realidade de 2020? É válido pensar nos resultados de 2020? Sim, nós devemos olhar os resultados. O que nós conseguimos alcançar em 2020? O que ficou estagnado? O que ficou parado? E o que levamos de defasagem para 2021? E por onde... então, a gente tem que pensar, 2019, uma situação, 2020, uma situação, 2021, outra situação. Então, nós estamos ainda trabalhando rumo, né, nosso modelo, né, novo modelo de aula,
estamos aprendendo muito, e isso impacta diretamente na nossa aprendizagem, né? Então, quais as defasagens que traz aí 2020 para 2021, comparando lá com 2019? Quais os planos que nós devemos elaborar pensando nesses três cenários, né? Não devemos esquecer do emocional, tanto dos professores como dos alunos. Essas relações afetivas, né, o sentimento, a vida sentimental, ela impacta diretamente na aprendizagem, isso é cientificamente comprovado. Se o aluno não está bem, se essa pandemia trouxe todo um cenário muito complicado, né, para as emoções, e ele está preparado realmente para esse momento de aprendizagem hoje, então nós temos que tomar também um cuidado com o emocional, né? Então, por que fazer uso do resultado do SAEB 2019 para impulsionar as aprendizagens no contexto de 2021? Trouxe aí uma frase que vocês já devem conhecer, né, que é muito famosa, Alice no País das Maravilhas, que diz: se não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Então, para que olhar os resultados? Para que trazer esses resultados? Bom, para início de conversa, a gente tem que pensar que no propósito, a intencionalidade pedagógica. Então, nós temos que pensar o que ensinar, para que ensinar, como ensinar, para quem ensinar, né? Nós temos sempre que pensar nisso. A intencionalidade pedagógica, que também vai gerar evidências através das atividades e avaliações. Essas evidências ela vai nos comprovar, a gente vai poder conferir se a nossa intencionalidade pedagógica foi atingida, se o nosso objetivo foi atingido, ou o que precisa ser refeito, né? E aí temos a validade também, que valida essas ações, essas evidências. Os resultados são válidos? Nós conseguimos confirmar a validade desses resultados? Então, nós precisamos de um caminho, de um objetivo, de um propósito, de uma intencionalidade pedagógica na nossa elaboração, no nosso plano de ação, no nosso plano de aula. Então, sem essa intencionalidade, qualquer caminho serviria, né? Vamos pensar, refletir sobre isso, né? Então, trazendo aqui um propósito, né, nós trouxemos algumas habilidades da BNCC, uma habilidade de sexto ano, que fala dos números racionais, relacionados à reta numérica. Temos habilidades aí do currículo em ação do sétimo ano, que fala comparar e ordenar racionais na reta numérica, e também do quinto ano, identificar usando a reta numérica como recurso. E lá na matriz de referência do SAEB aparece esse descritor do nono ano como identificar a localização de números racionais na reta numérica. Ou seja, todos esses currículos, eles se conversam. Por que essa habilidade aparece lá no nono ano do SAEB? Porque o SAEB, ele não avalia só o nono ano, ele avalia todo o ciclo, né? É final de ciclo. Então, habilidades do sexto ao nono ano pode cair na avaliação do SAEB. Então, a gente pode notar também que o SAEB, ele traz para nós ações únicas, né? São pontuais. Um exemplo aí, identificar. Então, nessa habilidade, ele apenas está pedindo para o aluno identifique, né? Somente esse verbo de identificar. Enquanto nosso currículo, ele traz reconhecer, comparar e ordenar. Então, são mais ações e com maior grau de complexidade. Bom, então, as matrizes aí de referência, as habilidades essenciais, elas então se conversam aí com as habilidades do SAEB e do SARESP, né? Então, o que isso significa? Quando a gente trabalha um foco nas habilidades essenciais, principalmente, nós conseguimos aí os melhores resultados atingindo o SAEB e SARESP. Bom, então, o que é o SAEB? Vamos aqui falar rapidamente sobre o SAEB. Eu sei que tem muitos professores que já estão acostumados, que já conhecem, mas também sabemos que tem professores novos na EDE, que ainda não tiveram contato direto com essa plataforma. Então, o SAEB é um sistema de avaliação em larga escala, ele atinge todo o território nacional, ele é aplicado em escolas públicas e privadas. Para que ele serve? O objetivo dele é qualificar, avaliar a qualidade do ensino, também visando aí o aprimoramento de políticas educacionais.
E para fazer um nivelamento também das habilidades, né, curricular, a grade curricular. Então, ele é desenvolvido aí pelo INEP e pelo MEC, e ele gera esses dados, então, censitários e por amostragem. O SAEB, essa aplicação censitária que vai ser avaliado, né, com os resultados, serão as séries quinto ano dos anos iniciais, que é o final do ciclo do ano inicial, o nono ano do ensino fundamental, que é o final do ciclo, e a terceira série do ensino médio, que fecha o ciclo do ensino médio. E esses componentes avaliados serão língua portuguesa e matemática. Agora, na aplicação amostral, que não são todas as escolas e todas as turmas que farão essa prova, né? Nós ainda não sabemos quais escolas que vão ter essa amostragem. Então, quais séries serão avaliadas? O segundo ano do ensino fundamental, que é dos aninhos iniciais, o nono ano do ensino fundamental. Então, quais os componentes? Para o segundo ano, será avaliado língua portuguesa e matemática, e o amostral no nono ano, ciências da natureza e ciências humanas. Então, conversando um pouquinho sobre o ensino fundamental, vamos lá. Na plataforma do SAEB, o que nós encontramos aqui? Quando a gente entra no site do IDEB, que está aqui exposto nessa lâmina, nós encontramos lá resultados finais. A gente clica em resultados finais e pede o código da escola, né? Quem não tem o código da escola pode procurar também por região, estado, que ele vai dar essa possibilidade. Então, nós pegamos uma escola aqui de Americana, que tem os dois segmentos, fundamental e médio, e pegamos aqui o resultado do nono ano de 2019, tá? Então, para o nono ano, nessa escola X, em 2019, aí no quadro vermelho, mostra a proficiência média, que foi a pontuação de 271,7. E a meta aí, a proficiência padronizada, foi de 5,7 para a matemática. E aí, nessa mesma página, a gente consegue fazer o download desse boletim. Todas as informações que contém na página, ele consegue aí abrir nesse boletim para você fazer impressão caso queira, né? Então, eu coloquei ali o vermelhinho para não expor o nome da escola, tá? E nessa página aqui, ele fala assim, estudantes presentes. Então, 101 alunos estiveram presentes nessa avaliação. Quantidade de alunos matriculados são 104. Então, olha a taxa de participação, 97,12%. É uma participação legal, né? Então, temos que pensar muito também na taxa de participação para que seja gerado o resultado. Porque se não atingir 80% de participação, o SAEB não entende que como resultado. Então, ele não avalia a escola com menos de 80%. E ainda na página, né, nós encontramos essa escola, que ela está lá no nível 3, que apresenta 30,13%, né, nível 3. A maioria dos alunos estão no nível 3. E o que é esse nível 3? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, nessa página aí você consegue também acompanhar aí os resultados do município, do estado e nível federal, tá? A gente pode fazer uma comparação geral. Aqui também mostra a meta, né, que era de 2019, 6,3, ele alcançou apenas 5,5, então não alcançou a meta esperada. E também mostra um gráfico, né, em forma de gráfico, esses resultados. Se a gente pensar, fazendo uma análise mais criteriosa, de um ano para o outro, houve uma queda. O que foi essa queda? Exatamente foi uma queda. O que aconteceu, né, nessa variação? A gente tem que pensar qual a realidade de cada escola. Também trazemos aqui o gráfico, onde mostra que a escola está aí no nível 271,67, e aí também traz a comparação do município, do Brasil e tal, né? Então, nesse gráfico mostra melhor, ó. 2017, a numeração estava 273,02. Em 2019 teve essa queda. Mas será que foi uma queda significativa? O que significa essa queda, esse resultado? Né? De 2011 para 2019, teve um avanço. Mas comparando 2017 para 2019, o que aconteceu no meio desse caminho? Né? Quais ações que foram planejadas nesse caminho, que deram certo e que não deram certo? E aqui mostra, então, a distribuição do gráfico daqueles dados, né? Então, nós temos aí nível 0, 6, número 6 de nível 0.
Então, esse número é muito preocupante, tem uma boa porcentagem aí de alunos no nível 0, quer dizer, ele não atingiu nenhum grau de aproveitamento. E aí nós temos, então, na barrinha mais alta, que é o nível 3, que está mostrando aí o número 30, né? E olhando lá no final da escala de proficiência, o nível 9, que é o nível mais avançado, não tem nenhum aluno. O nível 8 tem 0,99. Então, o que nós devemos fazer? Sendo que matemática vai do nível 0 ao nível 9, a maior porcentagem de alunos está no nível 3. Então, é um nível baixo, considerado baixo. Então, nós temos que rever o que fazer para que esse gráfico nos dê os resultados no maior nível possível, tá? E aqui mostra novamente a porcentagem ali do nível 3. O que fala nesse nível 3? O nível 3, escala de proficiência, ela mostra que o desempenho é maior ou igual a 250 e menor que 275. Então, o que ele fala? Além das habilidades anteriormente citadas, que é do nível 2 e nível 1, os estudantes provavelmente são capazes de espaço, forma, reconhecer o ângulo de giro que representa a mudança de direção na movimentação de pessoas e objetos. Depois ele traz reconhecer, localizar, determinar soma, localizar valor. Eu não vou ler tudo, porque tem muito conteúdo para passar, mas aí esse material vai ficar disponibilizado, depois vocês podem revisitar o material e ler na íntegra e com calma. E também faço o convite para que vocês entrem no SAEB, aí, procurem a escola de vocês, para fazer uma análise mais criteriosa, tá? Então, eu grifei cada verbo desses, né? Para que depois a gente possa levar lá para a taxonomia de Bloom. Então, eu trouxe aqui um exemplo de exercício que caiu na AP do 9º ano, segunda AP, tá? Do 9º ano. Então, ele diz o seguinte: na reta numérica, abaixo, marcações consecutivas determinam os segmentos da mesma medida. Então, o que está pedindo esse exercício? Que encontre ali o ponto K. O ponto K, ele refere-se a qual desses itens, né? Então, qual é a habilidade que está pedindo ali? Então, é uma questão de 9º ano, podemos observar que é uma questão de nível bem fácil para ser considerado no 9º ano, trabalhando aí números inteiros. E aqui eu peguei um exemplo da prova do SAEB, lá de 2017, que traz um exercício parecido, né, trabalhando aí a reta numérica e a localização dos números inteiros, né? Então, ele pergunta ali onde está localizando o 0 grau. Então, note que essa reta numérica, ela vai de -9 e pula para o -7, ou seja, está caminhando aí de 2 em 2. Então, ela é um nível mais fácil do que a anterior, que fala do 65 para o 52. Então, embora são exercícios muito parecidos, o grau de dificuldade é apenas um pouquinho diferente, tá? O aluno tem que contar ali de 3 em 3 e o outro de 2 em 2. E aqui nós construímos uma tabela que fala do currículo paulista, as habilidades do currículo paulista do 9º ano, traz aí os seus objetos de conhecimento, as unidades temáticas, que é álgebra, probabilidade e estatística também, e traz aí os temas do SAEB, que são números, operações, álgebras, e os descritores do SAEB que se conversam com as habilidades aí colocadas na tabela, tá? Então, eu faço um convite para vocês criarem também a tabela de vocês, explorem bem o currículo, as habilidades do currículo, as habilidades essenciais, e faz essa conexão aí com os escritores do SAEB, tá? Então, agora chegou o momento da nossa interação. Eu espero que vocês possam contribuir um pouquinho conosco, já que estamos aqui no Meet, um ambiente de uma proximidade maior, né, mais aconchegante. Então, vamos lá. A proposta é o seguinte: eu vou apresentar uma atividade para vocês e queria perguntar para vocês qual habilidade se refere àquele exercício e qual ano série ela se apresenta. Então, a atividade é essa. Observe os pontos P, Q e R, S, representados na reta numérica, que está dividida em partes iguais. Então, ele pede esse exercício para encontrar a fração 1/5 da reta numérica. Então, o desafio para vocês qual é a habilidade que trata esse exercício? Em qual ano série ela é apresentada essa habilidade? Ou mesmo a gente poderia pensar em
qual série apareceu essa questão na AP? Qual série? Né? Então, eu vou dar entre 1 e 2 minutinhos no chat para vocês interagirem conosco. E que se quiserem também ligar o áudio, abrir o áudio de vocês para interação, fiquem à vontade, tá bom? Aguardo vocês. Alguém se arriscou a pensar nesse desafio? Vamos lá, ó. A professora Cláudia disse que é do 9º ano. A professora Aparecida disse que é do 6º. O professor João disse que a habilidade é reconhecer números racionais na reta numérica. O professor Gustavo disse que são números racionais do 6º ano também. Muito bem, muito bem. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Vamos à resposta? Esse item, como disse a professora, ela aparece lá na 2ª P do 9º ano, né? Então, é o item 22, com apenas 26% de acertos. Então, considerando que é 9º ano uma habilidade, como os professores colocaram, de 6º e 7º ano, a taxa de porcentagem é muito pequena. Então, o que nós temos que pensar nesse 9º ano? Como voltar esse item? Como trabalhar esse item no 9º ano? O que o aluno precisa saber desse item para que ele seja, a defasagem dele seja sanada? Então, essa habilidade, com o mesmo descritor que aparece lá na plataforma CAED, ele traz igualzinho aqui na habilidade do 7º ano, comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. Falando um pouquinho dessa habilidade, o que nós encontramos? Lá no primeiro aninho dos anos iniciais, o aluno já tem um primeiro contato com uma reta numérica. E a partir do 5º ano, ele começa a identificar e representar frações utilizando a reta numérica como recurso, né? Então, ele apenas identifica lá no 5º ano. E no 7º ano, ele começa a comparar e ordenar, resolver e elaborar situações, problemas. Parabéns aí, professores. Muito obrigada pela colaboração e contribuição de vocês. Bom, vamos lá então pensar agora, falar um pouquinho sobre os saberes matemáticos, a progressão cognitiva. Então, como nós conversamos lá no início, qual a intencionalidade pedagógica no processo de elaboração da atividade? Estão pensando, gente, que toda atividade, toda habilidade, tudo que nós vamos trabalhar na sala de aula, ela precisa ter uma intencionalidade pedagógica, né? Senão entra naquela fala lá da Alice do País das Maravilhas. Se não há um objetivo, então eu não tenho um motivo para fazê-lo, né? Será que o conteúdo que a gente está trabalhando corresponde à habilidade? Então, quando a gente pega uma habilidade para trabalhar, a gente tem que olhar também o objeto de conhecimento, que é o conteúdo, para ver se ela está de acordo com aquilo que a gente almeja, né? O resultado que a gente vai esperar. Aí tem a questão dos verbos também, né? Nós vamos mostrar aqui daqui a pouco a relação também dos verbos. Qual a relação do saber matemático com a progressão cognitiva? De que forma que esse aluno aprende? Qual é o nível, ou a categoria, né, de proficiência que ele inicia o saber matemático, né? Progressão cognitiva, então, é a relação que envolve as habilidades e os verbos, tá? Então, aí eu trouxe nesse quadro o objetivo de aprendizagem e as estruturações. Então, lá pega uma habilidade que fala assim, o processo cognitivo, que é o verbo. O resolver, por exemplo, tem a habilidade resolver. O objeto de conhecimento, que é o conteúdo. Exemplo, problemas envolvendo cálculo de medidas. E dentro dessa habilidade também tem o modificador, que é de perímetro e áreas. Eu posso mudar o modificador? Sim. Eu posso colocar ali outro sistema de medidas. Medidas de volume, por exemplo.
Então, o modificador ele é articulável, né? Também um objeto de conhecimento. E temos que prestar muita atenção no processo cognitivo, né? E aí, falando em processo cognitivo, trouxe um pouquinho da taxonomia de Bloom, tá? Vocês vão perceber que também é conhecido o nome taxonomia de Bloom. Então, essas duas nomenclaturas são aceitas pela língua portuguesa, mas o que foi adotado é a taxonomia de Bloom. E também aí essa taxonomia é conhecida como taxonomia de objetivos educacionais. Então, o que o Bloom ele traz, né? O Bloom ele foi lá em 1956 e ele liderou um grupo de pesquisadores e construiu esse material, fez uma classificação dos objetivos educacionais, tá? Então, ele divide aí essa aprendizagem em 3 categorias, que é o domínio cognitivo, o afetivo e o psicomotor. O nosso foco, então, é o domínio cognitivo, que trata-se da aprendizagem intelectual dos alunos, tá? Então, o cognitivo, ele é separado aí em 6 habilidades, e depois vocês vão ver essas 6 habilidades na pirâmide de Bloom, tá? Então, do que se trata? O conhecimento. Então, nós estamos falando em cognição. Então, primeiro o aluno precisa ter o conhecimento, que é o definir, reconhecer ou identificar a partir de aprendizagens anteriores. O que ele lembra? Então, o conhecimento refere-se ao lembrar. Compreensão, entender o conceito e ser capaz de explicar o mesmo com palavras e ideias próprias. Então, ele tem o conhecimento, depois a partir desse conhecimento, ele vai ter uma compreensão, e depois, com essa compreensão, ele vai conseguir fazer uma aplicação desses conteúdos aprendidos, né? E aí, depois da aplicação, ele vai ter o domínio da análise, da síntese e da avaliação. O afetivo aqui eu não vou entrar em detalhes, porque o nosso tempo é curto, o psicomotor também vamos deixar para outro momento. Tá? Então, continuando. Já chegou no gincana? Algum áudio ligado. Pessoal, desliga, por favor. Então, de acordo com a teoria desenvolvida por um indivíduo só consegue... Obrigada. Um indivíduo ele só consegue aprender e aplicar um conceito depois de conhecê-lo. Então, o conhecimento é a base... Para. Olga, por favor, desliga o áudio, Olga. Obrigada. Será que ela ouviu? Nossa, um pedaço de bolo já passou. Acho que ela desligou. Permitiu. Aqui, onde vai? Onde vou? Onde? Só voltar na sua apresentação e ainda estava cheio de novo. Isso, ainda estava cheio de novo. Volta na apresentação. Ai, desculpa, pessoal. Voltando então, temos aí um probleminha no áudio. Vamos lá, então. Então, essa ferramenta de Bloom, ela é uma excelente ferramenta para o planejamento de nossas aulas, né? Para a maneira como o conteúdo será abordado. Então, é muito importante fazer um estudo dessa taxonomia, dos verbos, como eles se relacionam, qual é a base do conhecimento, né? Ele vai trazer estratégias, metodologias, instrumentos de avaliação. Então, mostrando aqui a pirâmide de Bloom, né? O domínio cognitivo, e essa pirâmide, ela traz também a taxonomia revisada por Anderson, tá? Então, lá em 2001, esse Anderson, ele fez uma modificação, ele com um grupo de pesquisa, né? Em vez de, na original, a pirâmide original, que falava dos substantivos, que era conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, o que ele trouxe para a atualidade? A questão dos verbos, os procedimentos. Então, lembrar, compreender, aplicar para analisar, avaliar e assim criar. Então, quando o aluno chega no topo da pirâmide criar, isso quer dizer que ele já dominou todas as outras habilidades. E nós percebemos na escola, no dia a dia, que muitos alunos, eles estagnam ali na aplicação, no roxinho, ou no compreender ou no aplicar. Muitas vezes eles não conseguem avançar no analisar. Então, nós temos que pensar nesses verbos de como fazer
para que o aluno consiga dominar para subir um degrau nessa pirâmide. E aqui, então, eu trouxe esse quadro dos níveis e objetivos, cada etapa, né, daquela pirâmide, por exemplo, o lembrar, ele tem uma categoria de verbos aí. Então, o que é o conhecimento lá, o lembrar? Ele vai trazer listar, relembrar, reconhecer, identificar, localizar, descrever e citar. Lá no segundo degrau, que é o compreender, ele traz esquematizar, relacionar, explicar, demonstrar, parafrasear, associar e converter. E assim por diante. Depois vocês podem olhar essa tabela e perceber ali quais são os verbos ligados àquele nível de proficiência. E aqui eu trouxe um exemplo bem assim, simples, né, da aplicação desses níveis de proficiência. Por exemplo, na base do conhecimento, se eu for trabalhar os números naturais, eu vou trazer ali conhecimento, os números. 1, 2, 3, ele tem o conhecimento dos números. A compreensão. Os números naturais, eles servem para quê? Como que nós devemos, onde nós vamos usar esses números, né? É o nível de compreensão também. E a aplicação? Então, ele vai aplicar e fazer a contagem, né? Fazer a soma, usar esses números para fazer as operações. Então, eles entendem o que são números, ele vai compreender onde são usados e vai conseguir fazer a aplicação depois. Isso é um exemplo usando aí a taxonomia de Bloom, tá? Agora vamos analisar rapidamente o Aprender Sempre, volume 3. Então, o que foi apresentado para vocês, né, a proposta de trabalho, lá na S1, na SA1, trabalhou grandezas proporcionais, e a proposta de trabalho era trabalhar a sala de aula invertida e aprendizagem entre pares. Na S2, expressões algébricas, que foi a proposta do Design Thinking. E na S3, funções, que trabalha a gamificação. Na SA4, que é o que nós estamos trabalhando agora, está trabalhando aí aprendizagem baseada em projetos, tá? Então, achei importante revisar essas situações de aprendizagem anteriores, para depois a gente focar mais para frente na S4, tá? Então, aqui, exemplificando, né, a questão dos verbos, fazendo uma análise aí da SA1, por exemplo, do terceiro trimestre, nós temos aí na primeira e segunda aula, comparar as grandezas. Então, onde está esse verbo comparar? Lá na taxonomia de Bloom. Lembrando que, olhando na frente, está lá, retomada de conceito de razão. Essas habilidades aqui, essa aula 1 e 2, elas estão ali nesse vermelho aí, as habilidades do 8º ano e 7º ano. Então, elas estão retomando esse conteúdo, né? Nas aulas 3 e 4, ele já traz, ó, comparar e identificar, e também retomar. Na aula 5 e 6, ele trabalha resolver e aplicar, ou seja, cada aula que ele vai trabalhando, ele já está aumentando lá, subindo a escala, né, aos níveis de proficiência lá da taxonomia de Bloom, por exemplo. E lá na 7 e 8, resolver e elaborar. Onde está relacionado o elaborar na taxonomia de Bloom? É um grau de mais complexidade. Tá. Bom, então aqui trouxemos um exemplo também de uma habilidade do 7º ano, da SA1, com o descritor do SAEB. Então, temos lá, resolver e elaborar situações problemas que envolvam aí a questão da proporcionalidade direta e inversa. E também a outra habilidade do 8º ano, resolver e elaborar também, falando das grandezas direta e inversa. Qual é o descritor do SAEB que conversa com essas duas? É o D29, que é o resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa. Então, o SAEB, novamente, a gente traz aqui, ó, resolver problema. Ele trabalha uma única ação, enquanto os descritores nossos, né, nossas habilidades do currículo, trabalha resolver e elaborar. Então, esse é um exemplo bem visível, né? E aqui temos outro exemplo, o compreender, que é uma habilidade do 9º ano, compreender os processos de fatoração para resolver e elaborar as equações aí de 2º grau. O descritor de SAEB traz aí, ó, resolver problema de equação de 2º grau. Agora, né, a gente falou aí um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom, os verbos, né? Falamos aí também que foi trabalhado na S3 a gamificação, e aí trazemos então a contribuição da nossa querida professora Mariana. Como eu falei, ela é mestre aí em ensino de ciências e matemática pela Unicamp,
e que trouxe esse vídeo muito rico em informações, explicando aí sobre a gamificação e trazendo exemplos e resultados dessa dissertação que ela elaborou. Luana, por favor, pode colocar o vídeo? Uhum. Bom dia! Está Eu me saindo chamo áudio? Mariana Yubi e eu sou professora de matemática na Rede Municipal de Campinas. E também mestre em ensino de ciências e matemática pela Unicamp. E hoje eu fui convidada pelas professoras Vânia e Luana para estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, porque é o tema justamente da minha dissertação de mestrado, que fala sobre a gamificação. A gamificação, ela é um tema que é muito amplo, né? A gente pode ter várias vertentes, vários pontos de vista trabalhando o conceito da gamificação. Então eu decidi, para a gente não se alongar muito, dar um panorama para vocês, né, dos principais conceitos, o que é de fato a gamificação, e partir para exemplos um pouco mais práticos de como a gente pode pensar nisso na sala de aula. Então, a gente vai pensar na gamificação de uma forma prática, né? E como fazer isso? Primeiro, eu queria iniciar falando um pouquinho do conceito, para a gente entender melhor essa ideia. Então, o que é a gamificação, né? Existem múltiplas conceitualizações acerca desse tema. Então, na minha pesquisa, a gente viu alguns, e existem variações, né? Cada pesquisador, às vezes, inclui ou exclui uma característica diferente. Então, eu trouxe para vocês uma das conceitualizações assim, mais básicas e simples, que é a partir dela que a gente entende um pouco melhor, né, o que é a gamificação, que é a do Deterding, que é de 2011 e diz que a gamificação é o uso de elementos do design de jogos em contextos de não jogo. E aí eu trouxe para vocês um gráfico que é elaborado pelo Deterding e eu traduzi, né, coloquei algumas cores aí, para a gente entender um pouquinho essa questão. Então, olha só, quando a gente vê aqui esse gráfico, a gente tem os eixos que variam entre, vou começar aqui de baixo, entre uma brincadeira, que é uma coisa assim mais simples, né, mais casual do dia a dia, que não necessariamente envolve um conjunto de regras, uma estrutura feita, né, e vai até o jogo, que o jogo em sua essência máxima, ele pressupõe um conjunto de regras, uma estrutura, quem ganha, né? Onde finaliza esse jogo, qual é o objetivo dele, quais são os passos a serem dados por cada jogador, né? E aqui nesse outro eixo a gente vê desde os elementos, né? Então a gente pensar em partes, né? De elementos tanto de jogo quanto de brincadeira, e aí a gente passa para o outro lado pensando no jogo completo ou numa brincadeira completa. Quando eu parto para a ideia do ensino lúdico, por exemplo, é trazer esses elementos da brincadeira para a sala de aula. Então eu posso pensar em uma música, eu posso pensar em um personagem que está animando aquele ensino, né? São dinâmicas que trazem elementos da brincadeira, mas é de uma forma mais livre, mais descontraída. Quando a gente passa para a parte do eixo que foca mais no jogo, a gente já tem uma estrutura mais fechada. E aqui, para o Deterding, a gamificação era o uso dos elementos do design de jogo, então ela entraria aqui. E no lado oposto, né, digamos, na parte completa, existe um conceito que eles chamam de serious games. Serious games seriam, a tradução literal, seriam jogos sérios, né? Por que jogos sérios? Porque são jogos que teriam um propósito de algum tipo de ensino. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê muitas aulas na autoescola de simulador para que se aprenda algumas noções de direção. Então, isso seria caracterizado como um jogo sério. Ele é uma espécie de jogo, mas ele tem a finalidade de ensinar aquela pessoa que está ali a dirigir. E aí, para ele, isso estaria descolado, né? Um jogo sério seria uma coisa e a gamificação, que é usar os elementos do jogo,
durante uma aprendizagem, por exemplo, seria algo separado. Posteriormente ao deterging, nós temos, no ano seguinte, né, a gente vê o CAP usando uma definição que eu acho que ela é um pouco mais completa. E ele diz o seguinte, que o uso dos serious games, ele será considerado uma forma de gamificação, pois os serious games são um subconjunto específico do metaconceito de gamificação. Então, para ele, a gamificação iria abranger o todo, né, se a gente for pensar nesse gráfico, e o serious game seria um subconjunto da gamificação. Por quê? A gamificação ela engloba a ideia de adicionar elementos, pensamento e mecânica de jogos a um conteúdo a ser aprendido. Então, ele explica que o objetivo da gamificação é partir de um conteúdo que é tipicamente apresentado como uma palestra ou um curso em e-learning e adicionar elementos baseados em jogos, como, por exemplo, uma história, um desafio, um feedback, recompensas, e criar uma oportunidade de aprendizagem gamificada, tanto na forma de um jogo educacional completo, que seria um serious game, como na forma de elementos de jogos sobre tarefas normais, ou numa forma de experiência de sala de aula engajadora, onde os aprendizes participam de um desafio baseado em uma história para dominar o conteúdo apresentado, né? Então, para ele, essa parte superior do gráfico, ela apareceria desta forma. Então, a gente vê aqui que a gamificação, ela seria todo esse conjunto e os serious games aqui dentro. Em termos de conceitualização, eu acredito que isso já consiga clarear um pouco o que é essa gamificação que todo mundo fala e a gente, às vezes, não consegue sentir ela muito na prática, né? Então, por isso, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né? Considerando tanto o ambiente de sala de aula quanto fora da sala de aula, né? Para a gente entender como a gamificação se comporta no mundo. Então, um exemplo aqui seria o programa da Starbucks, né? Se chama Starbucks Rewards, em que você, atualmente é assim, a cada R$ 2,50 você ganha uma estrela. Você tem essa questão de estrelas em dobro e estrelas bônus, dependendo, eles têm, nesta semana você ganha estrelas em dobro se você fizer tal ação, né? Isso é muito característico de uma gamificação. Ele te dá incentivos para que você aja de uma maneira que talvez você fosse agir naturalmente, né? Ou talvez você não tivesse essa ação, mas por causa dos benefícios e das recompensas, você acaba agindo da forma como eles propõem para você. Aí nós temos também essa campanha que chama Bottle Bank Arcade. Era uma campanha para levar, retornar garrafas, né? E existem estações de garrafas e as pessoas acabavam não levando tanto as garrafas, deixavam lá acumular, tinham preguiça de levar. E aí pensaram nessa ideia de trazer o jogo como um incentivo para que se fizesse a ação de retornar as garrafas. Então tinha ali uma máquina, né? Aqui em cada um desses buracos a gente teria um espaço para você encaixar as garrafas. E as luzes iam acendendo conforme fosse o momento de jogar em cada um dos buracos e a pessoa pontuava. Então, pelo fato da diversão, disso ser interessante, de trazer uma outra camada para essa ação de simplesmente reciclar garrafas, né? As pessoas começaram a juntar as garrafas e ir com mais frequência para jogar esse jogo. Essa estação, né, ela tinha 50 vezes mais uso do que a estação de garrafas, de recolhimento de garrafas ali da vizinhança. Então, ela trazia muito mais gente, muito mais quantidade de garrafas para reciclagem do que uma estação comum, né? Então, é esse o objetivo, né, de você trazer um incentivo para se realizar uma determinada ação, né, uma motivação para isso, e a motivação é um conceito muito associado à gamificação, né? Isso é uma das principais características do uso da gamificação. Aí eu já trouxe mais alguns exemplos que são mais focados em aprendizagem. Então, por exemplo, o Duolingo, que o objetivo desse aplicativo é que você aprenda uma língua. Mas
ele tem todas as características da gamificação, como os níveis, as medalhas, as recompensas, times que trabalham juntos. Então aqui você tem, por exemplo, aqui a divisão ouro, quem são os participantes, quanto de experiência eles têm. Aí a gente passa um pouco para a questão, por exemplo, de jogos de tabuleiro. Aqui eu trouxe 2 imagens, uma que mostra para vocês o jogo Banco Imobiliário, né, que é um jogo conhecido, e dependendo do uso que a gente faz desse jogo Banco Imobiliário, a gente consegue trabalhar um pouco o tema de educação financeira, por exemplo. E aqui na outra imagem, eu trouxe um tabuleiro feito em cartolina por alunos de uma disciplina lá na Unicamp, que tem essa ideia do banco imobiliário, mas foi adaptado realmente para nossa realidade, para vida adulta, né, que eles chamaram. Tem questão de comprar um carro ou não, dinheiro que a gente gasta no mercado, inclusive criar o próprio jogo, dependendo da sua intencionalidade pedagógica, é muito mais interessante, né? Depois disso, a gente tem outros 2 tipos de jogos que eu queria abordar aqui com vocês, porque foram o tema da minha pesquisa. Bom, então aqui nós temos o Escape Room. O Escape Room, ele é um jogo, né, que vem ganhando destaque entre os jovens e consiste na premissa de que os participantes estejam presos em algum tipo de sala, né, com o objetivo de encontrarem uma chave para libertá-los. E a partir da imersão nessa sala, seja ela real ou virtual, os jogadores se deparam com diversos objetos manipuláveis que escondem pistas para guiá-los no processo. Durante o caminho, vários pequenos desafios devem ser solucionados, por exemplo, encontrando uma senha com diversos dígitos até o desfecho final. Então, Escape Room, a gente consegue ver ele hoje em dia, existem salas, né, físicas para os adolescentes jogarem Escape Room. Lembra um pouco uma caça ao tesouro, só que com uma camada a mais de envolvimento. Aqui eu tenho um exemplo de Escape Room físico, que foi criado por professores em formação, né, estudantes de graduação, para aplicar com alunos, né? Então, vocês podem ver nessas imagens que são objetos, alguns deles são objetos que foram feitos especificamente, né, mas com materiais simples, isopor, cartolina, né? E outros são objetos que a gente às vezes tem em casa, tem relógios, né? Muitas vezes a gente pode usar as próprias folhas de papel, cadernos, objetos do dia a dia para esconder as pistas, né? E são montados pequenos cenários no local onde os alunos vão jogar para que eles consigam descobrir essas pistas, né? E resolver o jogo até o seu desfecho final. O outro jogo seria o RPG, né? RPG, quando a gente traduz, seria Role Playing Game. É um jogo em que você interpreta algum papel. E ele é um tipo de jogo que já é mais consolidado, né? Ele surgiu na década de 1970, com a adaptação dos jogos de estratégia, né? Que chamavam War Games. Só que agora para uma dinâmica em que o jogador controlava as ações de um único personagem. Ele não tinha lá um exército para ele controlar. Então, você permite, dessa forma, que haja uma maior identificação entre o jogador e o personagem que ele está interpretando naquela história, naquele contexto. Então, para o RPG também, a narrativa é algo muito importante. Só que no RPG a gente já tem essa questão dos atributos dos personagens. Então, cada personagem, ele pode ser um poder, pode ser alguma característica que faça com que dentro do jogo ele tenha o seu papel, né, e tenha a sua importância, que é diferente da importância do outro, né? Então isso ajuda muito a pensar em times heterogêneos, em que um ajuda o outro, cada um com habilidades diferentes, né? E aí, ao longo do caminho, esses personagens, a partir do que a narrativa vai propondo, eles têm que executar diferentes tipos de ações, ou missões específicas, ou às vezes eles batalham entre si, né? E isso abre muito espaço para a gente criar coisas que sejam significativas para os nossos alunos. E aí, por que usar, né, a gamificação? Então, acho que o principal motivo seria o aumento da motivação. É o que aparece, assim, em primeiro plano, sem dúvida.
Mas também a gente tem o desenvolvimento de habilidades que são ligadas à matemática, como desenvolvimento de raciocínio lógico, pensamento estratégico, estímulo à resolução de problemas, e é possível fazer a fixação e memorização de um conteúdo trabalhado a partir do que aparece ali nas questões que cada professor vai propor. Outras habilidades também, que não necessariamente são habilidades ligadas à matemática, mas nós temos também a melhoria da capacidade de se comunicar, né, o desenvolvimento da habilidade argumentativa, a interação entre os pares, trabalhar com imaginação e criatividade, pensar no trabalho em equipe, colaboração entre estudantes em níveis de aprendizagem distintos. Né, isso a gente consegue ver muito bem. Saber lidar com as adversidades, porque nem sempre, né, o que acontece ali é o que é esperado, então, como a gente contorna alguns problemas, a capacidade de pensar sobre diferentes pontos de vista. Então, às vezes, uma solução não vai pelo caminho tão óbvio, né? Então, a gente precisa ampliar essa capacidade de pensar, né, de diferentes pontos de vista. E o protagonismo positivo. Então, essa questão do jogo, ela traz à tona muitas habilidades importantes para o desenvolvimento pessoal dos nossos alunos, né? Aqui eu tentei colocar uma síntese, né, de como a gente começa a pensar em criar esses jogos, né? Então, no quadro à esquerda, nós temos os elementos fundamentais. Então, assim, eu preciso pensar o quê? Qual é a minha necessidade pedagógica, em primeiro lugar, né? Que tema que eu quero trabalhar, o que que eu preciso desenvolver neles, né? E a partir daí a gente vai pensando na mecânica do jogo, que é quais são as regras do jogo que eu quero propor. Então, o que que eles podem fazer, o que que eles não podem fazer, como que o jogo vai funcionar. Qual vai ser a dinâmica do jogo, né? Ou seja, quais são os passos necessários que esses alunos vão ter que fazer para chegar até o final. Eles vão resolver questões, eles vão ter que buscar coisas em lugares diferentes, eles vão ter que formar grupos e pensar em estratégias juntos. Como é a dinâmica do jogo? Depois a gente pensa nos elementos, né? O que que vai estar ali no jogo? Que objetos eu vou ter que trazer? Eu preciso fabricar alguma coisa? Eu posso pegar em algum lugar, né? Não necessariamente, que é um conceito, às vezes, que acaba criando um certo entrave, é pensar que a gamificação precisa necessariamente de um computador, precisa de um ambiente virtual, precisa de alguém que programe, precisa de alguém que tenha domínio de tecnologia, tecnologia essa que eu quero dizer, digital. Não, não precisa, né? A gente pode pensar em jogos muito simples, jogos que dependam só, basicamente, de lápis, caneta, papel. Durante esses anos em que eu estudei, a gente sempre levava essa proposta de vivenciar um jogo para entender como que é essa dinâmica, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer essa vivência aqui, mas a partir da vivência, os futuros professores criavam seus próprios jogos. E teve um jogo que foi, assim, extremamente simples, né? E foi muito interessante, porque ele tinha uma narrativa muito bem feita, uma interligação entre os desafios que era instigante e não precisava de nenhum recurso muito extraordinário. Eles usavam apenas pilhas de cadernos e materiais escolares, que todos tinham ali, né? Então, uma mochila, um caderno, um estojo, porque o tema era um ambiente de sala de aula mesmo, né? Então, eles criaram várias estações, uma para cada grupo, com materiais muito simples. Aí, o objetivo, né, final. Um instantinho, pessoal, caiu a conexão. Só um momentinho que eu já vou voltar ao vídeo.
Tivemos um pequeno probleminha e já retomamos, tá bom? Aguardem aí. Beleza? Vai ler no chat, tem contribuição no chat. Professores, ficam à vontade para comentar no chat, tá bom? Alguma dúvida? À vontade. Já retomamos. Pessoal, só mais um momento, por favor. Teve uma queda de energia aqui num dos computadores, e onde interrompeu a transmissão do vídeo. Estamos tentando aí transmitir novamente. Só mais um instante. Marinete, você não está conseguindo localizar, abrir a lista de presença? Testando o som. Vocês estão me ouvindo? Só um momento, Fernanda. Nós vamos colocar de novo aqui no chat a lista de presença. A Luana já colocou algumas vezes. Mas nós vamos colocar novamente, tá bom? Estamos tentando acesso aqui de outro computador. Ciências e Matemática pela Unicamp. E hoje eu fui Pessoal, problemas técnicos acontecem ao vivo, né? Nos perdoem, por favor. Quando não é a internet, possivelmente é uma tomada que acaba dando mau contato e aí desliga tudo.
Pessoal, por favor, continuem aí na nossa reunião, na nossa formação. Se caso o vídeo não, a gente não conseguir dar continuidade nele, a gente vai continuar então com os nossos conteúdos que nós temos aqui, tá bom? E depois a gente deixa disponibilizado aí o vídeo para vocês e vocês assistem em um outro momento, ok? Obrigada. Então, pessoal, enquanto a gente está tentando abrir o vídeo, né, nós podemos retomar aí alguns conceitos da taxonomia de Bloom, qual é a importância e a relação desses verbos que impacta diretamente na aprendizagem de nosso aluno, né? Dentro de uma sala de aula, nós temos alunos olhando para a pirâmide. Só um momento. Então, lá dentro da sala de aula, nós temos alunos que estão lá na base do conhecimento. E temos alunos também, dentro de uma mesma sala, que está lá na análise. Então, nós temos que pensar em todos esses níveis de aprendizagem dos alunos, em qual momento eles se encontram, em qual nível de proficiência eles se encontram. A gente precisa ampliar. Bom, a Luana acho que conseguiu abrir aqui o vídeo, então nós retomamos o vídeo com vocês, que é muito legal essa última parte do vídeo, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Capacidade de pensar, né, de diferentes pontos de vista. E o protagonismo positivo. Então, essa questão do jogo, ela traz à tona muitas habilidades importantes para o desenvolvimento pessoal dos nossos alunos, né? Aqui eu tentei colocar uma síntese, né, de como a gente começa a pensar em criar esses jogos, né? Então, no quadro à esquerda, nós temos os elementos fundamentais. Então, assim, eu preciso pensar o quê? Qual é a minha necessidade pedagógica, em primeiro lugar, né? Que tema que eu quero trabalhar, o que eu preciso desenvolver neles, né? E a partir daí a gente vai pensando na mecânica do jogo, que é quais são as regras do jogo que eu quero propor. Então, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, como que o jogo vai funcionar. Qual vai ser a dinâmica do jogo, né? Ou seja, quais são os passos necessários que esses alunos vão ter que fazer para chegar até o final. Eles vão resolver questões, eles vão ter que buscar coisas em lugares diferentes, eles vão ter que formar grupos e pensar em estratégias juntos. Como é a dinâmica do jogo? Depois a gente pensa nos elementos, né? O que vai estar ali no jogo? Que objetos eu vou ter que trazer? Eu preciso fabricar alguma coisa? Eu posso pegar em algum lugar, né? Não necessariamente, que é um conceito, às vezes, que acaba criando um certo entrave, é pensar que a gamificação precisa necessariamente de um computador, precisa de um ambiente virtual, precisa de alguém que programe, precisa de alguém que tenha domínio de tecnologia. A tecnologia essa que eu quero dizer, digital. Não precisa, né? A gente pode pensar em jogos muito simples, jogos que dependam só, basicamente, de lápis, caneta, papel. Durante esses anos em que eu estudei, a gente sempre levava essa proposta de vivenciar um jogo, entender como que é essa dinâmica, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer essa vivência aqui, mas a partir da vivência, os futuros professores criavam seus próprios jogos. E teve um jogo que foi, assim, extremamente simples, né? E foi muito interessante, porque ele tinha uma narrativa muito bem feita, uma interligação entre os desafios que era instigante e não precisava de nenhum recurso muito extraordinário. Eles usavam apenas pilhas de cadernos e materiais escolares, que todos tinham ali, né? Então, uma mochila, um caderno, um estojo, porque o tema era um ambiente de sala de aula mesmo, né? Então, eles criaram várias estações, uma para cada grupo, com materiais muito simples. Aí, o objetivo, né, final, quando que o jogo termina, né? Quem é o vencedor, ou vai ser um jogo colaborativo, todos juntos precisam chegar no lugar, vai ser um jogo competitivo, em que um grupo compete com o outro, né? Então, qual é o objetivo final daquele jogo? E pensar nas formas de feedback. Aí eu trouxe separadamente, né, a gente tem aqui esses 8 passos para o escape room,
E na tela seguinte a gente vai ver 8 passos para o RPG. Primeiramente, a gente começa a pensar do jogo a partir da quantidade de desafios que a gente quer propor. Porque o tempo é um fator limitante, né? Em todo escape room, acaba sendo uma corrida contra o tempo. Pensar no nível dos desafios, né? É importante a gente intercalar desafios de diferentes níveis. Você não trazer tudo tão difícil nem tudo tão fácil. Precisa ter um equilíbrio. Pensar na ligação entre os desafios. Se eu, de repente, resolver uma questão, esse meu resultado implica em conseguir alguma coisa que me desvende o próximo desafio, é uma peça que eu preciso encaixar no próximo desafio, né? Então, como que a gente monta isso? E na codificação entre os desafios, né, pensando no feedback instantâneo, de se aquilo está errado ou está certo no momento em que isso está acontecendo, justamente para que, se tiver errado, ele tenha a chance de tentar refazer. Mas também, ao mesmo tempo, pensar no feedback posterior, né, uma retomada de tudo aquilo, como foi essa trajetória, o que estava envolvido em todas as questões, né? Pensar em como promover a participação de todos, né? Com a elaboração de mecanismos específicos. Por exemplo, cada aluno precisa registrar a resolução de pelo menos um problema. Porque às vezes pode acontecer de, num grupo, os que têm mais facilidade dominam o jogo, e quem não tem facilidade fica ali e não ajuda em muita coisa, né? Então, pelo menos, pensar como que eu garanto que todo mundo, de alguma forma, vai ter um papel. A narrativa inicial, né, que é o número 7 aqui, é um ponto, acho que dos mais importantes, tanto no escape room quanto no RPG, que seria para a gente criar um ambiente que favoreça a imersão do jogador na história. Então, ela pode ser, inclusive, pensada ao final da criação do jogo, né? E é interessante a gente adaptar o contexto dos problemas para que eles se adequem a essa história, né? Então, trazer não simplesmente um problema matemático qualquer, mas um problema que faça sentido dentro daquela história, né? Trazer os elementos da história para o enunciado do problema. E o erro, ele é parte do processo, né? Justamente porque, a partir dos feedbacks instantâneos, a gente pode falar para aquele grupo que não, de repente, não está correta aquela resolução, e ele pode tentar novamente, até ele conseguir chegar na resposta correta. Em relação ao RPG, o que a gente vai ter para a criação de um RPG? A gente vai precisar escolher os problemas que eles vão resolver, né, as questões, escolher também a narrativa, que é muito importante, mas já para o RPG a gente começa a pensar nos atributos dos personagens, né? Então, criar os diversos tipos de personagem, que atributo que cada um vai ter, que característica eles têm, que poderes eles vão ter, e quais as ações possíveis, né? Se eles vão poder ter pontos de ataque ou de defesa, se eles têm outras características, né? O que cada personagem pode ou não fazer. E depois definir, né, o objetivo final, né, aonde a gente quer chegar no jogo, e as diversas missões que vão sendo compostas ao longo do caminho, né? Então é pensar realmente muito numa história. Depois a gente vê o tipo de agrupamento de alunos, né? Por exemplo, se as missões, a gente pode fazer um grupo, por exemplo, de 3 jogadores, que foi o que já aconteceu. Só que dentro desses 3 jogadores, a gente fazia uma missão individual e o resto do grupo fazia uma missão em dupla, né? Ou todas as missões serão em trios, ou todas as missões serão em dupla e o que não está jogando apoia de uma outra forma, né? Tem várias possibilidades ali de organização dentro desses grupos, né? Então, e quanto maior a quantidade de grupos, mais eu enriqueço as batalhas, porque cada grupo pode ter uma ação diferente. Isso dá uma dinâmica mais interessante, né? E pensar sempre também na forma de avaliação e do feedback para as atividades que eles vão estar respondendo, né? Como que eu vou avaliar isso? Como que eu vou dar o meu feedback? Isso vai influenciar diretamente, justamente no sistema de contagem de pontos para a definição do vencedor, né? Como que a gente vai atribuir esses pontos? Como que a gente avalia? Ao pensar em todas essas etapas, eu consigo criar um jogo que fique bem amarrado, né? E eu trouxe aqui para vocês alguns resultados que a gente obteve com um dos jogos que aparecem lá na minha dissertação,
que foi um jogo de escape room com o tema da série Stranger Things, que passou no Netflix, fez um certo sucesso há um tempo atrás, e ele era um jogo para 9º ano. Então, eu vou mostrar para vocês como que é a narrativa inicial, né? O que esse grupo que criou este jogo pensou para envolver os alunos inicialmente. Então, vou ler aqui para a gente tentar entrar no clima da história. Em 6 de novembro de 1983, na pequena cidade de Hawkins, Indiana, o garoto de 12 anos, Will Byers, desaparece misteriosamente após jogar o RPG de fantasia Dungeons and Dragons, com seus amigos Dustin, Lucas e Mike. Mike, Dustin e Lucas decidem ir à procura de Will. No dia seguinte, uma menina com poderes, que sabe do paradeiro de Will, é encontrada pelos meninos. Ela não tem nome nem família, apenas o número 11 tatuado. Por isso eles a chamam de Eleven, 11 em inglês. Eleven ajuda os meninos a procurarem Will. Durante a busca, eles descobrem coisas sobre o passado de Eleven. Ela foi criada no Laboratório Nacional de Hawkins, onde o cientista estudava seus poderes. Nesse mesmo laboratório, eles descobriram uma sala com um portal que levava para o Upside Down, local onde Will está preso. O Upside Down é um mundo invertido, uma dimensão paralela à que estamos, que se assemelha muito com o mundo que conhecemos, porém muito mais sombrio e habitado por monstros. Para entrar na sala, eles se esconderam no caminho que o cientista usava para levar coisas para o laboratório. Mike, Lucas, Dustin e Eleven entram no portal do laboratório e resgatam Will, mas são perseguidos pelo temido monstro Demogorgon. Eles conseguem sair pelo portal. De volta à sala do laboratório, eles percebem que estão presos. Eles precisam sair rápido da sala antes que o Demogorgon os alcance. Felizmente, o cientista Martin Brenner, responsável pelo laboratório, com medo de esquecer a senha, deixou enigmas matemáticos que permitem descobrir os números da senha. Ajude-os com seus poderes matemáticos a achar os enigmas e a resolvê-los para saírem da sala antes que o Demogorgon consiga passar pelo portal também. E a observação, a senha possui 5 dígitos de 0 a 9 cada. Tá? Então, isso eles trouxeram no início do jogo para que os alunos que estavam na sala de aula pudessem entender qual é o contexto, qual é a história, né? Então, as habilidades envolvidas ali neste jogo eram compreender linguagem algébrica na representação de situações e problemas geométricos, expressar situações envolvendo equações de segundo grau na forma algébrica e utilizar a linguagem algébrica para exprimir a área e o perímetro de figuras planas. Então, eles fizeram uma proposta de 5 questões, que é quando eles avisam, né, que você tem 5 dígitos para essa senha. Eu trouxe aqui exemplo da questão 1, da questão 3, da questão 5, né, como que seria o enunciado delas. Elas não aparecem em ordem, né, eles criaram ali uma estação que lembrava um pouco um laboratório, com diversos envelopes, diversos papéis. Alguns papéis funcionam para distrair, a gente precisa procurar entre o que está ali, né, classificar entre coisas que servem para eu resolver os enigmas e coisas que não servem. Resolvendo a questão 3, a questão 1, a 2, a 4, quando eles conseguissem resolver as 5 questões, existia um outro elemento ali que montava em que ordem que esses valores apareceriam na codificação, né? Que não necessariamente o algarismo da primeira posição vai ser o que você resolve com o exercício 1. Inclusive porque não tinha isso escrito exercício 1, né? Ele não tinha numeração. Com isso, eles criam um escape room que tem a estrutura dessa imagem aqui, né? Que seria quando você tem um desafio, né? Ali como se fosse um quebra-cabeças, e ele é resolvido quando você combina as peças, né? E as dicas que você reúne da solução de outros desafios. Então, a ideia é, cada uma dessas questões era um desafio, eu vou reunindo ali esses algarismos e chegando no final eu vou ordenar esses algarismos de acordo com a pista final que eu tenho para poder colocar a senha e sair da sala. Eu trouxe a fala de alguns alunos desse grupo, que é um grupo que estava numa formação inicial,
da graduação, na época de estágio, então esse jogo foi aplicado no estágio deles, né? E alguns elementos importantes que eles levantaram após aplicar esse jogo com a turma do estágio, né? Acompanho os nonos anos desde fevereiro. Foi legal ver que a maior parte da sala participou, mesmo aqueles que pareciam não prestar atenção nas aulas. Outra aluna da nossa disciplina pediu para aplicar o jogo na turma de estágio dela, e o jogo fez sucesso tanto com os alunos quanto com a professora. Não achávamos que os alunos participariam tanto, o que nos deixou felizes. Outra fala, o professor elogiou bastante nosso jogo, gostaria muito de elaborar e aplicar jogos desse tipo com meus futuros alunos. O jogo fez com que a maior parte da sala participasse, mesmo não tendo nenhum tipo de recompensa por isso, o que por si só já é ótimo. Mesmo após um tempo sem ter visto a matéria, eles tiveram interesse em procurar no caderno e resolver os enigmas. E eles não fazem isso nem com as matérias atuais. Acho que o jogo contribuiu muito para a formação deles, e eles se lembrarão sempre dessa experiência. Se eu fosse aconselhar alguém a elaborar jogos do tipo, indicaria o texto que o meu grupo leu sobre RPG para entender a importância dos grupos heterogêneos e falaria para ele tentar jogar o nosso jogo, pois foi de extrema ajuda ter jogado o Escape Room da Claire na aula. Também explicaria sobre criptografias e contextualização. Ler sobre matemática crítica seria ótimo também. Então, aqui eles trazem justamente essa questão, né, entre outras coisas, de ter vivenciado um escape em aula, que a gente costuma sempre aplicar, né? Para a gente poder criar, de fato, é importante que a gente jogue, sinta como que funciona esse jogo para a gente, tá? Infelizmente, a gente não consegue fazer isso aqui, mas eu me coloco à disposição, de repente, para uma formação futura em que a gente consiga se encontrar presencialmente, né? De qualquer forma, eu já agradeço muito a atenção de vocês e deixo aqui alguns links. Tem na íntegra a minha dissertação do mestrado, quem sabe isso, né, acenda um pouquinho essa faísca que é tão gostosa da gente trabalhar com coisas que são bastante motivadoras. E eu estou à disposição se alguém precisar de alguma ajuda, se quiser trocar uma ideia, né, tem o meu e-mail. E aqui embaixo eu deixei uns links muito legais para e-books gratuitos, principalmente o segundo, ele foi usado na minha dissertação, ele foi usado nessas formações, então são materiais que estão aí de graça, que podem também contribuir para que sejam mais elementos para vocês conseguirem desenvolver cada vez mais esse lado da gamificação na sala de aula. Muito obrigada e até a próxima. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, da fala da professora Mariana. Agora a Vânia vai continuar. Pronto? Tá vendo a tela? Bom, pessoal, então a professora deixou bem claro, né, para nós que o objetivo aí da gamificação está focado no aumento da motivação. Então, motiva os alunos em busca do conhecimento, né, na melhoria da sua aprendizagem. E aí, trazendo uma sugestão, tem o jogo Trunfo, que eu não conhecia, há poucos dias, né, eu achei muito bacana esse jogo, até compartilhando aqui com a minha amiga Luana, ela disse que jogava muito quando era criança, né? Então, dá para explorar esse jogo, o Super Trunfo é um jogo muito simples, né, de fazer, de jogar em sala de aula, em duplas ou trios, que traz aí a questão dos animais, das altura, peso, comprimento, velocidade. E na outra imagem, dá para ver melhor aqui, que a altura está em centímetros, peso em quilo, comprimento em centímetros. Então, dá para trabalhar também a conversão de unidades, né? E aqui nessa imagem, esse outro tema, né, do Super Trunfo, que ele tem vários temas, esse trata
dos predadores, se eu não me engano, né? Então tem aí os animais, e aí nesse quadro, nessa malha quadriculada, está mostrando, fazendo a comparação do homem, a altura do homem com a altura do animal. Então é muito interessante esse jogo trabalhar nessas questões, tá? Então essa aí é a minha sugestão de jogo, e eu queria também agradecer novamente ao diretor Diego. Infelizmente ele teve que sair da reunião dessa nossa formação, porque ele tinha uma reunião. Então, Diego, diretor lá do Escola Oxeste, muito obrigada pela sua contribuição, por ser essa nossa ponte aí na realização desse nosso trabalho. Muito obrigada também a Mariana, né, a professora que contribuiu bastante aí, fez questão de trazer esse conhecimento para vocês. E eu desejo para vocês, então, novamente, um ótimo dia dos professores, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou passar a palavra agora para a Luana. Bom, pessoal, infelizmente não vai dar tempo de eu passar aí a minha parte para vocês, seria mais voltado para o ensino médio, tá? Mas na próxima TPC eu volto com vocês, falando um pouquinho mais sobre o ensino médio, tá bom? Eu vou pedir para a Vânia estar colocando a lista de presença novamente no chat, que quando a gente sai e volta, a gente perde tudo que estava no chat, né? Então, para quem ainda não preencheu a lista de presença, a gente vai estar colocando aqui no chat novamente. Não esqueçam de preencher, tá bom? Muito obrigada pela presença e participação de vocês. Espero que a gente tenha contribuído aí um pouquinho. Em breve a gente vai estar colocando todo esse material, inclusive o vídeo, na sala do Google Classroom, tá bom? Que vocês têm acesso. E espero que vocês trabalhem a gamificação na sala de aula, tá? Tem muitos professores que a gente sabe que são um pouco resistentes. Eu também já fui muito resistente à gamificação, tá? Não vamos ser hipócritas, né? Vou falar a verdade para vocês. Eu também já fui muito resistente, mas depois que eu comecei a trabalhar a gamificação, eu me apaixonei por ela e espero que vocês se apaixonem assim como nós, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até daqui 15 dias. Obrigada Tchau, tchau. também, Luciano, por ser nosso apoio aqui hoje. Tchau, gente, até a próxima. Um beijo. Feliz Dia dos Professores.